Você já viu uma árvore durante uma tempestade? Aquelas que enfrentam ventos tão fortes que parecem que vão se partir no meio, mas ali estão, firmes. Elas balançam, rangem, perdem galhos, mas não caem, porque as raízes são profundas, invisíveis aos olhos, mas incrivelmente poderosas. Hoje eu quero falar com você que está cansado, que sente que já deu tudo de si, que está enfrentando uma tempestade que parece não ter fim. E, talvez, esteja pensando em parar, em desistir, em abandonar o caminho. Mas antes de você tomar qualquer decisão, eu quero te fazer uma pergunta. E se for agora, justamente agora, que tudo vai começar a mudar? E se o que parece o fim for, na verdade, o ponto exato onde Deus começa a agir com mais força? Sabe, a dor é uma linguagem. A luta também fala. Quando você está enfrentando provações, isso não é sinal de fraqueza, é sinal de que algo está sendo forjado dentro de você. O ouro só brilha depois do fogo. O diamante só nasce sob pressão. Mas no meio da jornada, é normal se sentir cansado. É normal ter medo. É normal até pensar em desistir. O que não pode acontecer é permitir que esse pensamento se transforme em decisão. Talvez você tenha começado com fé, começado com planos, sonhos, coragem. Mas os dias foram passando e a esperança foi se apagando devagar, como uma vela quase no fim. Mas deixa eu te lembrar, uma vela quase apagada ainda é luz. E onde há luz, há direção. Talvez hoje você se veja perdido, perguntando, por que isso está acontecendo comigo? Será que vale mesmo a pena continuar? E é aqui que quero te lembrar de algo essencial. Você não está sozinho. Você nunca esteve. O céu não se fecha para quem clama com sinceridade. E mesmo que tudo ao redor esteja escuro, há uma promessa que permanece. Eu estarei com você todos os dias, até o fim dos tempos. Hoje, o convite não é apenas para orar, é para resistir. É para lutar com lágrimas, se for preciso. É para acreditar mesmo quando tudo diz que não. Porque não desistir não é fingir que está tudo bem. É continuar mesmo quando não está. Você está prestes a orar. Mas antes de abrir sua boca, abra seu coração. E lembre-se, suas raízes são mais profundas do que você imagina. Vamos juntos. Porque o céu ainda tem planos para você. Imagine Pedro. Sim, aquele discípulo impulsivo, cheio de fé, mas também cheio de dúvidas. Agora imagine ele, à beira do mar da Galileia, depois de uma noite inteira pescando, horas e horas lançando a rede, esperando um milagre, e nada, nenhum peixe, nenhuma resposta, só silêncio. A Bíblia diz em Lucas 5 que ele estava lavando as redes. Lavar as redes não é só um ato físico, é quase um símbolo de frustração. Significa, eu tentei, me esforcei e não deu certo, já posso parar. E quantas vezes a gente também não está assim? Você já lavou suas redes ultimamente? Já pensou, não vale mais a pena? Tentou restaurar um casamento, investir num sonho, lutar contra a depressão e não viu resultado? Então você entende Pedro. Porque Pedro era gente como a gente. Mas aí, no meio do nada, Jesus aparece e diz algo completamente ilógico. Pedro, volte para o mar. Lance as redes de novo. Espere. De novo, no mesmo lugar onde falhou, na mesma água vazia, com a mesma rede cansada. Sim, porque Jesus não estava pedindo lógica, ele estava pedindo fé. E aqui está o segredo que muda tudo. O fracasso de ontem não limita o milagre de hoje. Quando Jesus entra no barco, Pedro poderia ter dito não. Poderia ter respondido, Senhor, já tentei, estou cansado, já lavei minhas redes. Mas ele disse, porque é o Senhor quem está dizendo, eu vou lançar novamente. E foi isso que destravou o impossível. Não foram as condições do mar, não foi o horário, não foi a sorte, foi a obediência. Talvez o seu mar ainda pareça vazio, mas a sua fé não pode estar, porque Deus não precisa de circunstâncias favoráveis. Ele precisa de um coração disposto. A pesca milagrosa não começou quando Pedro teve força, começou quando ele teve confiança. E aqui está o ponto. Às vezes, o seu maior milagre está logo depois da sua maior frustração. Mas você só vai ver se não desistir. Deus não chama guerreiros perfeitos. Ele chama os que continuam mesmo feridos. Os que, mesmo lavando as redes, ainda têm coragem de tentar de novo. Talvez você esteja orando há meses por algo e nada mudou. Talvez você esteja lutando contra um vício, uma tristeza, um medo. Talvez você já se acostumou com o vazio. Mas escute, Jesus ainda está entrando em barcos. Ele ainda fala com os cansados.
Ainda convido os frustrados a tentar de novo. E se você tiver fé suficiente para dizer: eu vou lançar a rede mais uma vez, porque é o Senhor quem está dizendo. Então se prepare, porque o mesmo Deus que fez o mar obedecer pode fazer sua história mudar. Não desista. Você não sabe quão perto está da pesca milagrosa. Agora que já entendemos que não desistir é uma escolha de fé, mesmo quando tudo parece contrário, a pergunta é: como viver isso na prática? Como continuar quando você acorda já sem forças? Quando o problema é o mesmo, a dor é a mesma, a resposta ainda não veio. Vamos falar da vida real. Porque o não desistir não acontece só nos grandes momentos. Ele vive nos detalhes do cotidiano. Está no simples ato de levantar da cama mesmo quando o coração pesa. Está em continuar plantando sementes, mesmo quando o solo parece seco. Você quer ver o poder disso? Olhe para aquela mãe solo que trabalha o dia inteiro. Chega em casa, cuida dos filhos e ainda encontra forças para sonhar por eles. Ela não desistiu. Olhe para aquele jovem que luta contra pensamentos negativos todos os dias, mas ainda assim escolhe não se isolar, ainda assim busca ajuda, ainda assim dobra os joelhos em oração. Ele não desistiu. Não desistir não é ter todas as respostas, é continuar fazendo o que é certo, mesmo quando o sentimento não acompanha. É como andar na neblina. Você não vê o final da estrada, mas há mais um passo, porque confia em quem está guiando. Agora, aqui vai algo prático. Separe o que você sente daquilo que você sabe. Sentimentos oscilam, mas a verdade de Deus não muda. Você pode sentir que está sozinho, mas a palavra diz que Ele nunca te abandona. Você pode sentir que não é forte, mas a Bíblia declara: quando sou fraco, então é que sou forte. Quer mais? Crie rituais de fé. Não espere a emoção vir para orar. Ore mesmo sem vontade. Leia uma promessa bíblica por dia. Cole no espelho, no volante do carro, no papel da marmita. Comece pequeno. Porque o céu se move quando há constância. E quando as recaídas vierem, quando o desânimo bater de novo, lembre-se, recomeçar não é fracassar. É coragem disfarçada de tentativa. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Só precisa dar o próximo passo. E, por fim, guarde isso no seu coração. Você não é o seu eu. Não é o seu atraso. Não é a sua fraqueza. Você é o plano de Deus em andamento. E Ele não começou em você uma boa obra para deixá-la inacabada. Não desista da oração. Não desista da caminhada. Não desista de você. Porque no momento exato, e Deus sempre sabe o momento certo, o que hoje parece uma luta vai se tornar testemunho. Você não está parado. Você está sendo preparado. Agora faremos uma oração de inspiração. Senhor, meu Deus, meu Pai, hoje eu me coloco diante de ti com o coração aberto, com a alma rendida, com toda a minha humanidade exposta diante da tua presença. Antes de pedir qualquer coisa, eu quero te louvar. Sim, te louvar não pelo que o Senhor pode fazer, mas por quem o Senhor é. Tu és o Deus que não dorme, que não se cansa, que não abandona. Tu és o Deus que vê o que ninguém vê, que ouve o que nem conseguimos dizer, que entende até o silêncio das nossas lágrimas. Senhor, Tu és o meu sustento quando falta força. Tu és o meu abrigo quando tudo desaba. Tu és a luz que insiste em brilhar, mesmo quando o túnel parece sem fim. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelas bênçãos que eu reconheço e pelas que nem percebo. Obrigado pelos livramentos que eu vi e pelos que o Senhor me deu sem que eu jamais soubesse. Obrigado pelos nãos que me protegeram, pelos espera que me amadureceram e pelos sim que chegaram na hora certa. Pai, hoje eu quero te apresentar o coração cansado de quem está ouvindo esta oração. A alma que já pensou em desistir, que já pensou em parar, que carrega peso demais nos ombros e dor demais no peito. Tu sabes, Senhor, de cada batalha que ninguém vê. Tu sabes quantas vezes essa pessoa sorriu por fora, mas chorou por dentro. Quantas noites mal dormidas, quantas perguntas sem resposta. Quantos dias em que a vontade foi simplesmente sumir, fugir, desistir. Mas hoje, em nome de Jesus, eu te peço, sopra a vida de novo sobre essa alma. Renova o fôlego, refaz as forças, refresca o espírito com a água viva que só o teu Espírito Santo pode dar. Senhor, para aquele que está enfrentando lutas financeiras, dá sabedoria, estratégia, portas abertas e provisão. Para quem está vivendo uma crise familiar, traz reconciliação, comunicação, cura emocional. Para quem enfrenta doenças, toca com teu poder de cura,
física e emocional. Para quem sofre com ansiedade e depressão, envia paz, coragem e levanta pessoas certas para caminhar junto. Para quem está cansado de tentar, derrama sobre ele agora uma porção dobrada de fé. Para quem acha que falhou demais, lembra que o teu amor é maior que qualquer erro. E neste momento, eu profetizo esperança. Esperança que não se baseia no que os olhos veem, mas no que o coração crê. Profetizo que essa pessoa não vai parar no deserto, porque o Senhor ainda tem terra prometida preparada. Que não vai se afogar na dor, porque o Senhor ainda caminha sobre as águas com ela. Que não vai morrer no meio do processo, porque a tua palavra diz: aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Deus, levanta guerreiros feridos. Levanta mães que pensaram em desistir da maternidade. Levanta jovens que se sentiram inúteis. Levanta homens e mulheres que deixaram de sonhar. Faz ressurgir os projetos esquecidos, as ideias engavetadas, a chama que parecia apagada. Declaro, pela fé, que essa vida vai voltar a orar com mais força, a sorrir com mais verdade, a crer com mais coragem. Que os dias escuros vão passar e os teus planos vão prevalecer. Senhor, coloca no coração dessa pessoa a certeza de que não é o fim, de que ainda há capítulos para serem escritos, histórias para serem vividas, milagres para serem testemunhados. E quando ela pensar em desistir de novo, que ela lembre, quem tem a tua presença nunca está sozinho. Que ela olhe para trás e veja quantas vezes o Senhor já a sustentou. E que ela olhe para frente com confiança, porque o melhor ainda está por vir. Sim, meu Deus, o melhor está por vir. Mesmo que hoje tudo pareça confuso, mesmo que o caminho esteja difícil, ainda assim, o Senhor continua sendo Deus. E enquanto o Senhor estiver no barco, não há tempestade que possa afundar essa vida. Obrigado, Pai, porque mesmo quando desistimos de nós, o Senhor nunca desiste. Por isso, hoje nós nos levantamos em fé. Declaramos em alta voz: eu não vou desistir, porque o teu amor me sustenta. Tua promessa me impulsiona. Tua graça me basta. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao fim desse momento de reflexão e oração, mas a verdade é que o tema Não Desista ainda está apenas começando, aí dentro de você. Porque a mensagem de hoje não foi apenas para emocionar, mas para acordar uma parte sua que talvez estivesse adormecida ou ferida demais para continuar. E se eu pudesse olhar nos seus olhos agora, eu diria com toda certeza: você ainda tem tempo, você ainda tem propósito, você ainda tem um caminho. Mesmo que tenha tropeçado, parado ou até voltado a algumas casas, você ainda está no jogo. A vida não é uma corrida onde ganha quem chega primeiro. A vida com Deus é uma jornada onde vence quem permanece. Quem insiste em seguir, mesmo com o pé machucado. Quem se recusa a parar, mesmo chorando. Quem continua mesmo sem entender tudo, mas confia. Você não precisa esperar grandes momentos para viver essa mensagem. Não desistir se manifesta em coisas simples. É quando você acorda e escolhe tentar de novo. É quando você decide ser gentil mesmo depois de ter sido ferido. É quando você ora mais uma vez, mesmo sem ver respostas. É quando você volta a sonhar, mesmo com medo. Isso é fé prática. Isso é viver o não desista. E sabe por que isso importa? Porque tem gente olhando para você. Gente que vai aprender com a sua resistência. Gente que vai se inspirar na sua superação. Gente que vai encontrar força ao ver que você, mesmo machucado, decidiu continuar. Você é mais necessário do que imagina. O mundo precisa de pessoas que persistem. O reino precisa de guerreiros que, mesmo cansados, ainda confiam. Então hoje, eu te deixo esse convite. Não desista. Viva o não desista. Todos os dias, faça dele uma oração silenciosa no coração. Faça dele uma decisão consciente, mesmo quando a vontade disser o contrário. E faça dele uma marca, a marca de alguém que sobreviveu à dor, ao tempo, ao silêncio e ainda assim, escolheu acreditar. Lembre-se, você não está sozinho. Você não está esquecido. Você está sendo moldado. E quando a vida quiser te convencer de que não vale mais a pena, quando tudo gritar pare, quando o mundo parecer escuro demais, lembre-se de quem você é e de quem Deus é em você. Não desista.
Você chegou até aqui, e isso já é um milagre. Que o seu amanhã seja mais leve, que sua fé seja mais firme, e que o seu coração nunca esqueça, ainda vale a pena continuar.